Boa tarde a todos. Eu sou Lucélia Noronha, estudante do curso de pós-graduação em ensino da UFOB, Campus 1 Barreiras, atualmente coordenadora do CETEP, na cidade de Wagner, na Chapada Diamantina. Agradeço aqui a participação de todos vocês, em nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia e Despertar UFOB. O Despertar UFOB é uma das ações afirmativas da nossa universidade no âmbito Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, PROAI, vinculada ao Núcleo de Gestão e Programa de Ações Afirmativas. Trazemos discussões de temas necessários e importantes, como orientação sexual, questões de gênero, o combate a qualquer tipo de preconceito, saúde mental, educação inclusiva, educação ambiental, trabalho informal e outros temas que podem ser conferidos na rede social do Despertar e no site da universidade. Para mais informações, podem acessar os links disponíveis no chat e salientamos que todas as atividades do Despertar são gratuitas, com certificados, não é? E até a volta presencial, todas as atividades serão transmitidas pela plataforma Meet, sendo gravadas para alimentar o canal do YouTube. Então, caso alguém tenha interesse, algum estudante, de organizar algum dos eventos, fiquem à vontade, é só enviar um e-mail para nupaf.proe@ufob.edu e programar a atividade junto à universidade. Hoje nós teremos 1 hora de atividade com término previsto para as 16 horas e o nosso convidado do dia é André Sampaio. Quem é André Sampaio que vai dialogar conosco hoje? André Sampaio é mestrando e pesquisador em letras e literatura comparada da Universidade Federal do Ceará, pós-graduando em ciências humanas, com áreas de concentração em filosofia, sociologia e história da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nosso convidado também é licenciado em filosofia no Centro Universitário Claretiano de Batatais, em São Paulo. É também pesquisador em comunicação, democracia e diversidade no Instituto de Estudos Avançados da USP. Membro associado da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, educador, autor e editor de livros publicados na área de didáticos. Vamos agora, não é, dialogar um pouco com o André, bem-vindo, André, sobre pós-verdade e outros desafios em uma sociedade pós-moderna. Agradecemos, não é, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Lucélia, pelas palavras de acolhida tão calorosa. Também dirijo os meus cumprimentos, desejo uma boa tarde à Tamila, a professora Tamila, que nos acompanha, Gedson, que também nos acompanha aqui com todo o suporte técnico, e, ao mesmo tempo, dou as boas-vindas a cada um que está aqui conosco para essa nossa reflexão e discussão sobre uma temática que ela é tão importante, essencial nos dias de hoje. A gente vai falar da pós-verdade e outros desafios relacionados a ela, nesse contexto de uma sociedade pós-moderna, que é a sociedade em que a gente vive. Então, fiquem à vontade também para fazer comentários, perguntas que quiserem direcionar, no momento que for oportuno. A Lucélia também vai trazer essas questões que vocês que estão participando tiverem, fiquem inteiramente à vontade. Então, quando a gente fala de pós-verdade, uma coisa interessante, logo a princípio, é a gente tentar definir ou compreender o que é esse conceito de antes de pós-modernidade. A gente escuta tanto, mas nem sempre, eu acredito, fica tão claro para todo mundo
é simplesmente o tempo contemporâneo que a gente vive, ou tem algo que marca esse contexto? Então, alguns autores, alguns teóricos vêm trabalhando, desenvolvendo esse período contemporâneo, e eles têm visto, alguns escolheram, por exemplo, né, tem o Bauman, um sociólogo, filósofo polonês, escolheu falar desse período como uma modernidade, e ele vai definir como modernidade líquida. Daqui a pouco a gente comenta o porquê disso. Outros autores, por exemplo, o Lipovetsky, que é um filósofo francês, ele fala de uma hipermodernidade. Também a gente vai comentar porque ele faz essa escolha. Em geral, se há essa referência desse nosso contexto de hoje como pós-modernidade. Então, eu vou aqui compartilhar uns slides que são poucos, só para ilustrar um pouco a nossa discussão inicial. Um instante. Então, quando a gente fala compartilhando. Lucélia, pode confirmar para mim quando já estiver aparecendo? Por favor. Acredito que nos próximos segundos já apareça. Ainda não, professor. Ainda não? Enquanto isso, já vou introduzindo um pouco dessa proposta. Certo. Agora sim? Sim, André. Perfeito. Então, a gente tem hoje uma pós-verdade, outros desafios em uma sociedade pós-moderna, como a gente comentou há pouco. Aqui essa imagem aí que remete à noção de liquidez, quando a gente, no caso é o Bauman que escolhe essa metáfora para falar da nossa realidade contemporânea. Ele vai dizer que, mais ou menos da metade do século passado para cá, a gente passou a ver uma nova configuração do mundo. Claro, tem todas as transformações que a gente foi vendo. Então, a gente vê um mundo que sai da Segunda Guerra Mundial, um mundo que vê a criação de uma instituição como a ONU, um mundo que vai ver revoluções do ponto de vista cultural. A gente tem o Maio de 68, a gente tem transformações tecnológicas, com a inserção, a disseminação da TV nas cidades, nos países. A gente tem, aos poucos, o computador também se inserindo no mundo do trabalho, a ponto de depois ele se tornar uma ferramenta doméstica, principalmente na passagem do século passado para o século atual. E hoje a gente vive nesse século justamente a que a gente chama de quarta revolução industrial, em que a gente tem tecnologias de ponta, transformações, mudanças muito rápidas. Então, hoje a gente consegue, com muita facilidade, compartilhar situações, conteúdos que vão acontecendo ou surgindo em qualquer local do mundo. Tecnologias vão surgindo e outras que até há pouco eram muito modernas e avançadas vão se tornando obsoletas. Então, é justamente esse contexto que, no caso, o Bauman ele vai definir como um contexto pós-moderno e, especificamente, uma modernidade líquida. Porque ele fala da liquidez, é justamente a metáfora daquilo que representa uma instabilidade,
possibilidade de transformação quase que instantânea. Então, a gente não tem mais aquela coisa sólida que acompanhou outras épocas em que havia grandes referenciais, sejam positivos ou negativos do nosso ponto de vista hoje, mas hoje a gente vive um momento em que as coisas são muito maleáveis, um tanto relativas, e isso é uma realidade que nos acompanha em aspectos dos mais coletivos aos mais individuais, dos mais públicos aos mais próprios da vida privada. Então, justamente essa liquidez que ele vai definir como marcando esse momento. Outros, eu citei há pouco o Lipovetsky, um filósofo francês, ele vai dizer que a gente vive um mundo muito acelerado, aí por isso ele chama de hipermoderno. Esse mundo, uma sociedade hipermoderna, ela vai substituindo coisas, ideias, programas, propostas, políticas, muito rapidamente. E quando a gente fala de pós-verdade, ao mesmo tempo, imagino que muitos de vocês estão lembrando da ideia da ideia de fake news, que é um conceito e um termo tão usado hoje. Se fala tanto na imprensa, se fala nas redes sociais, nas conversas, nos contextos de escola, de universidade, se fala muito em fake news e dos efeitos que elas têm. E a gente se perguntaria, nesse caso, em que sentido... pode falar, Lucélia. André, então, quando você traz essa questão das fake news, me pergunto se é possível estabelecer uma relação direta entre fake news e pós-verdade e por quê, não é, dessa relação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Perfeito. Elas têm exatamente uma relação muito íntima, muito próxima, a ponto de muitas vezes serem termos que até poderiam ser considerados sinônimos. Mas também a gente consegue fazer distinções aí entre esses dois conceitos. E essas distinções vão também nos ajudar a pensar esse momento que a gente vive. Então, quando a gente fala de fake news, é aquela noção que está bastante popularizada hoje, da notícia falsa, e que a gente até é importante fazer uma distinção entre uma notícia falsa, uma fake news, e uma notícia que vem com erro. É uma notícia com erro produzida por um órgão de imprensa sério. Claro que ela não é intencional, então qualquer texto, qualquer matéria, naturalmente pode vir com algum erro, porque houve algum ruído no processo de produção da notícia ou da investigação, ou na hora de realmente concretizar o texto. Isso pode acontecer, claro, mas logo que se dá conta, o jornal ou a revista vai lançar uma errata e informar em que o texto conteve erro e, ao mesmo tempo, fazer a edição para que ele fique... e isso hoje é feito com muita facilidade, justamente porque a gente está na era em que as coisas rapidamente podem ser alteradas nas nossas redes, na internet. Então, rapidamente o jornal, assim que se dá conta, ele lança a notícia com a correção e geralmente informa em algum espaço que houve essa alteração. Isso é uma notícia com erro. Agora, uma notícia falsa, ela é feita justamente com a intenção de enganar, a intenção de desinformar. Então, a gente vê hoje praticamente todo mundo que usa, e a população brasileira usa bastante aparelhos celulares, então é muito comum que as pessoas usem também redes como WhatsApp, Telegram, e as outras também que são mais focadas em imagens e outras coisas, né, como Instagram ou Facebook. Então, hoje a gente vê
uma disseminação muito alta de fake news com o uso dessas redes, porque praticamente qualquer um que tenha um pouco de acesso a algumas ferramentas pode, se quiser, fazer a manipulação e transformar aquela notícia, dar uma aparência de que ela é uma notícia oficial, que veio de um órgão confiável, e às vezes até se usa a logomarca de um jornal ou revista específico, e isso se dissemina geralmente pelas redes, e muita gente aí vem a falha, que aí tem uma explicação, uma compreensão importante aqui do porquê que isso acontece, né? Mas com falta de critérios de leitura e de percepção, muitas vezes essas notícias acabam se espalhando e às vezes chegam mesmo a viralizar e a gente tem todo esse cenário se formando de fake news. E quando a gente fala de pós-verdade, é algo, como a gente comentou, que se aproxima, mas tem uma distinção, porque a pós-verdade ela vai ter uma ênfase, ela é como se fosse uma espécie, eu definiria uma espécie de estado de espírito coletivo, ou mesmo um contexto, se a gente quiser ser mais específico, um contexto em que, para a formação da opinião pública, as desinformações elas têm um papel tão relevante que acaba se sobrepondo até mesmo aos fatos, às notícias que são confiáveis. Então, a gente tem esse contexto em que as fake news, que a desinformação conseguem alcançar, e as pessoas, muitas acreditam mesmo naquilo que é notícia inverídica, e crê como se fosse realmente um fato, muitas vezes até com a demonstração dos fatos ao seu redor, aparecendo, com acesso a informações corretas, mas mesmo assim se cria um mundo mental em que existe esse viés de que tudo que eu escuto, eu quero confirmar só aquilo em que eu estou no momento acreditando. A crença pessoal fica acima dos fatos e da própria ciência. Então, daí a gente vê uma distinção entre esses dois conceitos e, ao mesmo tempo, vê que eles são muito próximos. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se perguntar, será que fake news, essas coisas, esses enganos que são disseminados, eles são algo do momento? Ou em outras épocas a gente já teve isso? Claro que a noção de mentira, de engano, não é novidade. E em outras épocas a gente já teve, sim, ao longo da própria história, a gente tem diversos momentos em que notícias falsas ou qualquer coisa semelhante também aconteceram. Então, não é exatamente novidade. Mas hoje a gente vê que que existe um aprofundamento, e daqui a pouco a gente vai entender o porquê dessa realidade. Então, aqui eu trouxe uma pintura de um francês, um artista francês, o Jean-Joseph Benjamin Constant. Ele traz aqui, no contexto do Império Bizantino, no século VI, o Justiniano, imperador, e seus conselheiros. Por que essa imagem? O Justiniano, ele sofreu, a história dele sofreu, de certa maneira, de fake news. Havia um historiador naquele período e contexto que era o Procópio, e ele fez a opção ele era muito elogioso ao imperador enquanto estava vivo, mas escreveu um livro com muitas histórias sobre aspectos da vida privada do imperador e outras questões, que, na verdade, continham muitas informações falsas e tinham essa intenção de difamar, de manchar, macular a imagem do imperador.
diferente do que ele fez na presença dele quando estava vivo. E o livro só veio a público depois da morte desse historiador. E ali a gente vê um exemplo de manipulação dos fatos com uma intenção realmente de enganar. Então, só para dar um exemplo de que fake news não é algo exatamente de agora. Depois a gente tem, por exemplo, aqui já em outro contexto da Roma, do século XVI, século XV, uma estátua chamada Pasquino, ou em português Pasquim, que ela recebia várias sátiras, textos, comentários com críticas e ironias a figuras públicas da época. E, inclusive, entre essas coisas, não seria novidade que também havia fake news, muitas vezes com intenções políticas de derrubar determinadas pessoas. Então, as pessoas afixavam papéis com textos contendo fake news e outras ideias nessa estátua. Então, só para dar um pouco de exemplos de que é uma coisa que não é nova, claro, acompanha a humanidade, mas hoje daí a pergunta, né, por que a gente vive hoje um momento em que se destaca tanto a disseminação de fake news? Justamente por conta desse contexto que a gente falou há pouco, que é pós-moderno, que é hipermoderno, que traz essa a gente tem hoje as tecnologias que permitem essa disseminação muito alta em um tempo muito rápido. O alcance é amplo e os efeitos, naturalmente, também são pesados, a depender do conteúdo dessas fake news. Elas têm o potencial de fazer muita coisa. Lucélia? Isso, André, quando você traz um pouco dessa historicidade, vem também à tona o cenário atual, né? A guerra na Ucrânia, o contexto atual do Brasil, inúmeros problemas enfrentados, e, de fato, esse papel da internet e a situação atual que a gente vai estar vivenciando, né, de tensões. Então, é possível perceber aí um movimento da pós-verdade dentro desses contextos? Sim, perfeita a colocação, Lucélia. Hoje, realmente, a gente consegue notar a dimensão, a proporção que a desinformação ela traz. Então, antes de comentar esse contexto que a gente vive agora do conflito da guerra Rússia e Ucrânia, eu aproveito para fazer aqui um paralelo com alguns contextos até um pouco anteriores, mas bem recentes, que também ilustram essa dimensão desse tema social das fake news e da pós-verdade. Em 2016, tenho até aqui, eu tinha preparado também, aqui. Aqui a gente vê, porque eu escolhi essa imagem do dicionário Oxford, em 2016, todo ano, aliás, o dicionário um dos principais dicionários da língua inglesa, ele traz a cada ano uma palavra que se chama de palavra do ano, que é justamente o verbete que, na opinião de especialistas, mais marcou aquele ano em vários contextos, tanto do ponto de vista social, político, ou de qualquer outra natureza, mas que teve uma influência na sociedade. E em 2016, a palavra pós-verdade foi escolhida como a palavra do ano. E as justificativas vieram. E impressionou muita gente, porque ela foi fruto de uma pesquisa que percebeu esse alcance das fake news e da pós-verdade. Naquele ano, se viveu os resultados de uma eleição nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo,
de debates e votações na Inglaterra em relação, no contexto britânico, em relação à saída inglesa da União Europeia. Então, o Brexit, a gente tem esses dois contextos que foram muito marcados, os debates públicos eram muito marcados por fake news, e elas chegavam aos celulares, aos computadores, notebooks das pessoas, as conversas do dia a dia também. Então, a desinformação, na opinião de muitos especialistas, teve um impacto enorme nas decisões que foram tomadas em torno dessas duas questões, das eleições presidenciais americanas daquele ano e também dessa possível saída, que depois se confirmou, da Inglaterra, do contexto da União, do bloco da União Europeia. Então, o que acontece é que e também, ao mesmo tempo, veio uma explicação do próprio dicionário do porquê de se usar pós acompanhando verdade. Seria apenas porque é algo depois da verdade? Então, na verdade, a ênfase fica no pós, no sentido de que a verdade ela já não importa tanto para muitas pessoas. Os fatos já não importam tanto. Então, a gente teve uma passagem da verdade para uma pós. Ou seja, um momento em que a verdade já não conta tanto. Ainda que eu tenha fatos substanciais, fatos concretos, tenha confirmações, pesquisas científicas, ainda assim, para muita gente, o que conta é a própria verdade que ela cria e na qual ela passa a enxergar a realidade. Então, pós-verdade nesse sentido de que a verdade, de certa maneira, foi superada dentro da visão de muita gente. Então, foi justamente a palavra do ano. E como é que a gente vê outros contextos, outros cenários, né? Então, no caso ao mesmo tempo, essa palavra, ela instiga algumas coisas. Por exemplo, a necessidade de formação de um senso crítico forte nas pessoas, também de um letramento que permita as pessoas acessar os textos, acessar as conversas, participar de conversas, acessar conteúdos, vídeos, outras coisas, com um senso crítico e com uma capacidade de distinguir ou de pesquisar, se for o caso, investigar para ver o que é realidade e o que não é. E como é que a gente olha para esse cenário, por exemplo, Rússia e Ucrânia, né? Hoje a gente vê uns problemas recentes que vieram também com as redes sociais. Claro, elas democratizaram o acesso à informação. Hoje, se a gente olhar, fizer uma comparação com outras épocas, nem precisa ir tão longe, algumas poucas décadas atrás, uma pesquisa escolar ou acadêmica, muitas vezes era realizada em bibliotecas, às vezes com o uso de enciclopédias enormes, outras coisas, ou de outros livros, e havia pouco espaço para pesquisas fora disso, a não ser que fosse um local especializado em determinados conteúdos, geralmente com arquivos impressos. E hoje a gente tem a facilidade do acesso imenso a conteúdos na internet, seja na nossa língua, seja em outras línguas, seja conteúdos produzidos no nosso ou em outros países. Ou seja, isso é fantástico, mas ao mesmo tempo isso requer um cuidado em relação àquilo que a gente está acessando para a gente conseguir distinguir o que é uma produção confiável e o que é uma produção amadora, ou às vezes uma produção que tem uma intenção de engano mesmo. Então, hoje a gente vive esse contexto e acaba lidando com enfrentando essa questão. Aí, voltando à questão Rússia e Ucrânia, hoje a gente vê muitas informações e muita gente se apresenta como... Eu mesmo cheguei a ver em algumas redes
muitas opiniões sendo lançadas, sendo formadas e lançadas, e muitas vezes elas eram um tanto incompletas, ou às vezes até reproduziam fake news, porque as pessoas não tiveram o cuidado e a criticidade para fazer suas próprias pesquisas em fontes confiáveis, para distinguir, por exemplo, outra questão importante. É suficiente que a gente olhe apenas para fontes confiáveis em determinados assuntos? Além de olhar para fontes confiáveis, é importante que a gente olhe para o maior número possível de fontes, porque algumas coisas também têm influência de contextos ideológicos, de preferências políticas. Então, no caso Rússia e Ucrânia, existe, claro, toda uma projeção de interesses dos dois lados. De um lado da Rússia, com toda a questão em torno do significado da Ucrânia, histórico, de uma espécie de desejo de retomada na leitura de alguns especialistas, do que seria uma época mais áurea da União Soviética. Por outro lado, existem os interesses, claro, da União Europeia, dos Estados Unidos, sobretudo, em torno do próprio cerne do conflito e daquilo que gerou o conflito. E muitas vezes as pessoas não conseguem colher o máximo possível de informações confiáveis para entender todo o contexto. Então, é um ótimo exemplo, Lucélia, de que falta esse senso crítico e também esse espírito mais criterioso de leitura quando as pessoas vão buscar informações na internet. E aqui eu trouxe também alguns... essa foi uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada na Folha de São Paulo em julho de 2019. 7% dos brasileiros afirmam que Terra é plana. Então, até alguns dados, ou seja, pela projeção da pesquisa, a estimativa é que cerca de 11 milhões de brasileiros tenham essa crença, segundo os critérios da pesquisa. Então, é algo extremamente preocupante, e ao mesmo tempo a gente vê a contradição, o paradoxo mesmo, né? É um momento em que a gente tem mais acesso a informações, como nunca teve em outra época. Ela não está restrita a bibliotecas pessoais ou bibliotecas públicas, não está restrita a determinadas pessoas que tiveram uma educação formal em mais tempo de estudo. Hoje a informação está presente de maneira muito forte, mesmo por meio de muitos espaços de busca, de pesquisa. E a gente vê essa contradição quando confronta esse dado com questões como essa de o terraplanismo, que passou a ser algo relevante e acreditado por muita gente, a ponto de chegar a esse percentual de 7%. Outro contexto, que é o que a gente vive hoje, e tem seus impactos também. Pesquisa aqui foi da revista Galileu, de junho de 2019. Pesquisa afirma que 16,5% dos pais brasileiros não confiam em vacinas. E aqui, como linha fina da matéria, segundo a OMS, a vacinação é responsável por evitar a morte de 3 milhões de pessoas todos os anos. Apesar disso, ainda existe resistência à imunização. Isso foi antes da pandemia, que seria descoberta na China em dezembro daquele ano. E a gente aí vê, meses antes, a resistência que se estava criando já no Brasil, que já foi um país com
com um quadro invejado pelos países, seja da América, seja de outros continentes, mas um quadro que era sempre visto como um modelo. É um país que tem uma campanha de vacinação anual para os vários casos de imunização, que é sempre muito forte e que tem um alcance tremendo em uma adesão muito grande da população. E a gente passa a ter, nesses últimos anos, muita gente que não confia nas vacinas, apesar de toda a história e toda a ciência que está na base da imunização, e isso tem consequências. Então, a gente viu quando se instalou a pandemia, quando ela passou a ser declarada como tal, a resistência de muitas pessoas quando se passou a discutir que em breve ou daqui a um ano a gente vai passar a ter vacinas, muita gente dizendo que não iria se vacinar de forma alguma, que não confia, alguns com teorias de conspiração. Imagino que muitos de vocês viram coisas como vai ter chips implantados em vacinas ou qualquer outra coisa dessa natureza. E a gente, no fim das contas, viu que essa desinformação em torno das vacinas tanto atrapalhou no Brasil e em outros países, seja o acesso às vacinas, a compra rápida, muitas vezes ela demorou por conta dessas teorias, e ao mesmo tempo, ou seja, se deixou de dar importância devida à vacinação, e ao mesmo tempo, quando as vacinas enfim chegaram, muita gente, ainda bem que a gente viu uma adesão grande ao longo dos meses à vacinação no Brasil, no caso da Covid-19, mas há um percentual de pessoas, ainda que seja minoria, mas que rejeitou e ainda rejeita a vacinação, e o impacto disso a gente vê nas mortes que poderiam ter sido evitadas, e em outras sequelas também para quem passa pela doença e sobrevive. Então, aí a gente vê dois exemplos que são bem marcantes do quanto essa questão da vacinação ela influencia. Lucélia? André, quando você apresenta os dados, me reporta também a uma das colocações de Leandro Carnal, quando ele traz sobre a questão da internet, né? Como a internet esgaçou e capilarizou essa capacidade de acesso à informação. E ele diz que o lado positivo de termos internet, de termos esse acesso a essa informação de uma maneira ampla, esgarçada, esse acesso à informação. O lado negativo também que mais pessoas têm acesso a essa informação. Então, não tem como não pensarmos qual seria o papel da educação, qual seria o papel da escola e o papel da ciência nessa era da pós-verdade. Como a gente pode pensar em um modelo de educação em que a gente não forme só consumidores de informação, mas também produtores de informação e que olhem criticamente para estas informações que são consumidas com facilidade na internet. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Perfeito. É importante demais a gente avaliar qual o papel da educação nesse cenário todo. Quando você trouxe essa observação do Leandro Carnal, eu me lembrei aqui de um pensamento do Umberto Eco, filósofo linguista italiano. Ele dizia que ao lado das coisas positivas, a internet também trouxe uma projeção para todas as vozes que queiram estar nela, né? Então, até mesmo uma pessoa num bar, numa conversa banal, ela tem como projetar aquela sua voz para
para as multidões, e muitas vezes até viraliza. Então, claro, existe o lado positivo de a gente ver que todas as pessoas têm condições de ter sua voz, chegando a outras em outros cenários, outros contextos, né? E a gente vê, inclusive, os benefícios da tecnologia que permitem que a gente, em diferentes estados, cidades, regiões do país, a gente consiga estar aqui conectado, seja participando como ouvinte, seja nessa interação mais direta que a gente faz aqui. Então, benefícios que são tremendos, fantásticos, e que revolucionam mesmo esse mundo do conhecimento, esse mundo da troca de ideias, da troca de informações, mas, ao mesmo tempo, essa realidade permite, infelizmente, que as pessoas mal intencionadas, ou aquelas que não desenvolveram uma criticidade um tanto suficiente para lidar com essas desinformações, elas, infelizmente, contribuem para disseminar e para fazer crescer esse cenário de pós-verdade e de fake news. Então, a gente vê esses dois lados opostos que vão formando essa nossa realidade de agora, né? Essa realidade contemporânea e pós-moderna. Então, como é que a educação ela se insere nesse contexto? De um lado, a gente vê que o papel institucional da educação ele foi mudando ao longo do tempo. Se numa época do passado a gente via, por exemplo, existe até uma frase latina que diz Magister Dicti, que é o mestre, o professor, ou a professora falou. Falou é a autoridade que é instituída e que é simplesmente confiável. Claro que esse contexto do passado também guardava um pouco de coisas que a gente não estimula e nem vê como desejáveis hoje, né? Por exemplo, uma pedagogia que seja mais inclusiva, em que o aluno também é um ator de relevância e não só o professor, mas também esse pensamento, essa frase traz à tona um outro aspecto, que a gente viu no passado as instituições, aí daí a gente volta à ideia de pós-modernidade e de liquidez, inclusive. Se no passado havia referenciais, sejam bons ou ruins, mas havia, hoje a gente vê uma perda dessas referências, então ninguém sabe mais em quem confiar. Claro que existem pessoas profissionais, instituições confiáveis, mas a imagem que se tem para muita gente é de um mundo muito conturbado, em que não se sabe exatamente em que lado se deve confiar. Então, hoje a gente vê questionamentos, muitas vezes, mesmo professores que têm todo um histórico claro, da sua formação, de outras formações, formação continuada, pesquisadores, cientistas, a credibilidade deles muitas vezes é posta em jogo e questionada, quando, na verdade, a lógica deveria ser que são pessoas referência e pessoas que vão nos ajudar a enfrentar esse mundo de desinformação. Então, aí fica mais ainda relevante o papel da educação de se apresentar como uma instituição, seja a escola na educação básica, seja a universidade, sejam centros de pesquisa, são instituições que têm esse potencial de contribuir para enfrentar esse cenário, porque ao mesmo tempo que a escola vai ajudar a formar o senso crítico dos estudantes e a desenvolver esse senso crítico, aprofundar, ao mesmo tempo existe também o papel da escola no próprio, há pouco a gente falou, no letramento, que não é só hoje dos textos
convencionais, dos gêneros convencionais que se estudava até umas décadas atrás, mas hoje também inclui o letramento digital. Então, como ler, como fazer pesquisas na internet, seja no computador, no celular, seja num aplicativo em específico, como fazer pesquisas, como distinguir o que é, por exemplo, se um amigo, ou colega, ou seguidor meu está postando uma coisa, como e eu vejo essa pessoa como confiável, como uma pessoa de credibilidade, mas será que aquela informação está necessariamente correta, ainda que a pessoa não seja alguém de má fé, alguém de intenções de desinformação, mas será que aquela informação está correta, ou a pessoa simplesmente compartilhou aquele conteúdo? Eu posso verificar rapidamente no próprio órgão de imprensa cuja logo está ali naquele post. Então, há formas de fazer verificação. Hoje a gente tem, inclusive, agências de checagem de notícias e de fake news, algumas ligadas a alguns jornais brasileiros, outras são independentes, e a gente tem aí uma possibilidade muito ampla de confrontar as informações para ver aquilo que de fato corresponde aos fatos, aquilo que corresponde à realidade. E as pessoas muitas vezes não têm conhecimento dessas ferramentas, ou não têm essa iniciativa, não se permitiram se formar para essa iniciativa, ou muitas vezes não tiveram a oportunidade dessa formação. Então, o papel da escola hoje é primordial para a gente alcançar um enfrentamento realmente efetivo desse cenário de fake news e de pós-verdade. Ao mesmo tempo, sim. Pode falar, Lucélia, por favor. André, e atrelada a essa função social da escola, dessa discussão necessária, desse trabalho necessário da nossa parte enquanto educadores, é preciso pensar também sobre a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. A BNC também, que vem trazendo aí uma nova configuração, nova roupagem, no que concerne à formação de professores. Como você também vai relacionando ao papel da escola e essas mudanças também no cenário educacional, e como isso pode refletir também e ser espaço fecundo para a propagação da pós-verdade diante das diminuição de carga horária, por exemplo, de disciplinas fundamentais, que a gente preza pelo desenvolvimento crítico dos estudantes. Como a gente pode fazer também uma relação, como você pode fazer uma relação nesse sentido? Sim, é essencial também a gente discutir essas transformações mais recentes, essas implementações que vão acontecendo na educação básica e os possíveis efeitos, né, que elas podem ter dentro desse cenário de impactos, né, na vida dos estudantes e, claro, também na própria sociedade. Então, acompanhando de perto essas mudanças, eu vejo que há uma face de contribuições e outras que são questionáveis. Por um lado, por exemplo, existe hoje uma preocupação mais evidenciada nos documentos de educação, no caso da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular para os estudantes, de que eles trabalhem, por exemplo, além das habilidades cognitivas, que incluem essas questões muitos incluem essa questão do letramento, do senso crítico, de conseguir diferenciar. Claro, eram coisas trabalhadas também antes na educação, claro, mas houve uma preocupação de se trazer isso de forma bem destacada, quando se fala dos campos de leituras, de letramento. As próprias habilidades socioemocionais também entram, e aí existe a
a possibilidade de trabalhar desde o senso crítico ao trabalho de curiosidade intelectual e outras questões. Se por um lado existe isso, por outro há algumas coisas que são questionáveis e que a gente vê como possíveis problemas para o futuro. Então, quando a gente vê um ensino médio que foi reformulado de maneira tão profunda, mas sem uma discussão pública suficiente e amplificada, né, e que veio na base, no formato de decreto, então a gente nota que os possíveis efeitos são preocupantes, já que hoje a gente já está em fase de implementação dessas mudanças. Por exemplo, a gente tem, isso fala muito hoje, nesse contexto educacional, a gente tem, por exemplo, itinerários formativos. Eles têm um lado interessante de proposta, ao mesmo tempo vem a questão da carga horária, como você enfatizou, de outras coisas que são essenciais, que até agora eram oficialmente essenciais e passam a ser secundárias, e até onde isso vai impactar. Claro que vai impactar na formação dos estudantes que estão deixando o ensino médio, em geral vão ao ensino superior, mas nem sempre agora estão sendo encorajados a isso, já que parece que o espírito que também perpassa essa proposta de novo ensino médio também parece evidenciar um pouco o lado talvez empreendedor das pessoas, ou a formação apenas técnica, quando na verdade até há pouco a universidade era sempre posta como um ideal a ser alcançado após o ensino médio. Claro, os professores continuam trazendo essa ênfase, mas nem sempre esse contexto todo traz a mesma forma de destacar essa questão como se fazia antes. E a gente vê um novo ensino médio que também, eu falei um pouco itinerários formativos, eles também têm um risco, trazem um risco de muitas escolas, sobretudo na rede privada, que tem mais chances de fazer itinerários bem variados e bem consistentes, com materiais e recursos que realmente vão permitir uma aprendizagem mais consistente. Enquanto isso, outras escolas com menos recursos, especialmente na rede pública, podem ter dificuldades para fazer essa oferta e para fazer uma oferta realmente substancial de itinerários. Então, como isso pode impactar nesse cenário de pós-verdade que a gente fala, né? É justamente na formação do aluno que é leitor, que é produtor de conteúdos, seja no contexto informal, seja no contexto formal ou profissional no futuro, ou acadêmico, esse aluno, se ele tiver uma formação prejudicada, por haver uma oferta nem sempre consistente ou com todos os recursos necessários, então isso vai, claro, ter um impacto. A própria pandemia, a gente vê que para alunos que são de classes socioeconômicas mais elevadas, elas tiveram um impacto bem menor, enquanto para outros, aí entra até um fator, inclusive racial, em que existe uma desigualdade tremenda e que vai deixar marcas aí para os próximos anos nessa geração de estudantes. Então, é realmente algo preocupante que requer essa atenção nossa, da sociedade e do Estado, para enfrentar esse fator a mais que se junta a essa questão toda de desinformação, de senso crítico mal formado, né? André, a gente fica por aqui desejosos, teríamos por mais tempo e por aprofundar mais sobre a questão. Eu queria saber se você tem alguma indicação de algum livro para que a gente possa ampliar, não é, os nossos conhecimentos
esse momento, né, rico de discussão com você. Sim. Hoje, nesses últimos anos, foram sendo elaboradas algumas propostas de conteúdos de livros que vão tratar dessa questão, seja das fake news, seja com ênfase na pós-verdade. Eu deixaria duas indicações que, para mim, são bem interessantes, aí conseguem fazer um diálogo bem consistente sobre a temática. A Era da Pós-Verdade, um livro de um autor de língua inglesa, o Ralph Keyes. No Brasil foi publicada a obra pela editora Vozes, e é 2018, então o debate é bem, ainda com coisas bem recentes, uma discussão bem atual. Outro, já é uma produção brasileira, foi organizado pela Mariana Barbosa, jornalista, traz aí textos de diferentes autores, pesquisadores, inclusive um cujas obras eu conheço um pouco mais de perto, o Eugênio Butti, que é docente lá na USP. A obra é Pós-Verdade Fake News, uma publicação ainda mais recente, é de 2020, também traz uma discussão muito interessante com esses autores sobre esses dois fenômenos sociais. Eu aproveito aqui para fazer como considerações finais, enfatizar essa necessidade de formação desse senso crítico no contexto da escola e fora dele, claro, para que a gente tenha mais condições de enfrentar as fake news e mudar esse cenário de pós-verdade e os impactos que eles têm, porque eles têm um alcance tão forte que eles conseguem, por exemplo, influenciar eleições, conseguem influenciar acesso à saúde, acesso a diferentes cenários. Então, é importante que a gente consiga fazer uso das ferramentas de enfrentamento a isso e traga mudanças positivas para a nossa realidade social. E, ao mesmo tempo, agradeço o espaço aberto, o convite para esse momento de uma discussão que, para mim, é tão enriquecedora e tão necessária também. Nós que agradecemos, André. Agradecemos a você pela disponibilidade, pelo diálogo, por compartilhar reflexões tão caras e raras nessa tarde de quinta-feira. A Campa tocou mais uma vez, agradecer também aqui ao CETEP de Wagner por me ceder o espaço e esse tempo, não é? Dentro da carga horária, para a gente dialogar sobre pós-verdade e os desafios que enfrentamos atualmente. Então, gostaríamos também de agradecer a todos os presentes, solicitar que não se esqueçam de assinar a lista de frequência, está no chat, no link. E caso tenha alguma pergunta também, ainda temos 5 minutinhos para fazer encerramento. Gostaríamos também de agradecer ao SACS e à Protic, na pessoa de Jetson, um técnico que nos apoia na transmissão deste evento. Agradecer também aos estudantes da comunidade interna da UFOB, das comunidades externas também. Vi que tem alguns colegas do mestrado, do PPGE, do programa, primeira turma do mestrado da UFOB, e te agradecer, André, pela presença, pela partilha, e que a gente siga dialogando e nesse desafio mesmo de pensar qual é o nosso papel dentro dos espaços formais e informais de educação, considerando aí que nós temos o desafio de fazer o caminho contrário muitas vezes, seja dentro da escola e fora dela, fazer o caminho reverso. Agradecer a Tamila, a pessoa de Tamila também, pelo convite de estar aqui mediando este momento e dizer que estamos lisonjeados, estamos gratos, estamos acarinhados pelas suas palavras, André. Muito obrigada. Eu que agradeço. Há alguma pergunta que surgiu dos participantes? Senão a gente... No chat não teve nenhuma. Ok, perfeito. Então, a gente encerra por aqui.
e fica aí renovado o agradecimento, né? E haverá também outras atividades entre hoje e amanhã do Despertar. Por favor, também participem. São eventos muito e com temáticas também muito importantes. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Boa tarde. Agradecemos a todos, todos pela presença.